Olá, turminha! Aqui é o professor José de Assis, dando sequência ao especial Java MySQL. Estamos aqui construindo a tela Ordem de Serviços e hoje eu vou codificar este botão aqui, que é responsável por pesquisar uma ordem de serviços. Bom, o que eu vou fazer aqui para pesquisar a OS pelo número é criar uma caixa de diálogo de entrada do tipo JOptionPane. Então, vamos lá. Aqui no código-fonte, embaixo aqui do método emitir ordem de serviços, nós vamos criar aqui o método pesquisar OS. Então, eu vou comentar aqui, método para pesquisar uma OS. Vamos lá. Então, private void pesquisar underline OS. Ok. Eu vou comentar aqui o código. A linha abaixo cria uma caixa de entrada do tipo JOptionPane. Eu vou criar esta caixa de entrada e atribuir a entrada a uma variável. Então, eu vou criar aqui uma variável do tipo string. Vou chamar de num_os é igual JOptionPane ponto show input dialog, esse cara aqui. Aí eu escrevo aqui número da OS. Ponto e vírgula. Eu vou aqui salvar aqui em projeto, botão direito do mouse, aqui no botão pesquisar OS, eventos, action performance. E aqui eu vou chamar o método pesquisar OS. Simplesmente aqui, pesquisar OS. Ponto e vírgula. Vamos testar aqui, só para eu mostrar como funciona essa caixa de diálogo do tipo entrada de dados. Vamos lá. Cadastro OS. Eu vou clicar aqui no botão pesquisar e ele me abre aqui esta caixa de entrada, onde eu digito aqui o número da OS. Este número aqui, ele armazena na variável num_os. Perfeito. Continuando aqui no método pesquisar OS. O que eu vou fazer aqui agora é criar a string SQL para fazer a pesquisa no banco. Então, string SQL igual select asterisco from tbos where os igual, e a gente coloca aqui, mais o conteúdo desta variável aqui em cima, num os. Ponto e vírgula. Alt e Shift F para indentação do código. Agora aqui a gente cria um try catch. Então, try Ctrl espaço, Enter. Caso aqui ocorra uma exceção, vou copiar aqui do método anterior para ele exibir qual é a exceção. Aqui dentro do try, usando a variável PST, eu vou preparar a conexão. PST é igual a conexão.prepared statement, a instrução SQL, ponto e vírgula. E aqui também, como eu vou mostrar o resultado no formulário, eu vou usar aqui a variável rs para executar aqui a query. Então, rs é igual a pst.execute aqui a query, ponto e vírgula. Bom, aqui, como nós vimos nas aulas anteriores, caso tenha aí um registro correspondente na tabela, ele vai preencher o formulário. Então, vamos criar aqui uma estrutura do tipo if-else. Então, if-el, contra espaço, Enter. If, vamos colocar aqui dentro, rs.next. Caso tenha aí um registro correspondente, ele vai preencher os campos do formulário. Se não, o else aqui, ó, a gente já coloca JOptionPane.show message dialog. Vamos colocar aqui no, vírgula, OS não cadastrada.
Ok, então vamos preencher aqui os campos do formulário. Eu preciso saber aqui todos os nomes das variáveis dos campos aqui. Essa aqui, por exemplo, txtos. Vamos começar por essa. Então, txtos.setText. A gente coloca aqui, então, rs.getString, o campo número 1. Lembrando aqui as aulas anteriores, este 1 aqui representa, vamos abrir aqui o banco de dados, descrever a tabela, mais uma vez, OS. Este 1 representa o campo OS. 1 OS, 2 data OS, 3 tipo, 4 situacão e assim sucessivamente. Ok, eu vou fazer aqui um pequeno teste. Essa é uma dica que eu passei aqui ao longo deste curso. Sempre ir fazendo e testando. Fica bem mais fácil a gente identificar os problemas. Então vou salvar, executar mais uma vez. Cadastro OS. Vamos clicar aqui. Por exemplo, o número da OS 8. Ok. Ele me preencheu aqui a OS número 8. Só confirmando aqui no banco de dados as OS que eu tenho cadastradas. OS número 8, 9, 10 e 11. Eu tinha feito alguns testes e acabei apagando também. Então aqui o 8 eu sei que tem. 8, 9, 10 e 11. Vamos fazer aqui outro teste. Por exemplo, a OS número 10 eu sei que existe. Ele preenche aqui o número da OS. E se eu aqui pesquisar uma OS que não existe, ele vai falar OS não cadastrada. Bacana, então vamos continuar preenchendo os campos com bastante calma. Essa tela é muito importante. Então aqui eu vou preencher agora o campo número 2 do banco de dados, que é aqui, mais uma vez descrever a tabela, a data OS. Este é um campo que o MySQL preenche automaticamente. Vamos lá. txt, só confirmando aqui o nome do campo, data, perfeito. Então, txt data, ponto, setText, rs.getString 2. Ok, vamos aqui mais uma vez testar. Cadastro OS. Número da OS é o número 8. Ok. Ele preenche aqui o número da OS e a data. A data aqui não coube na caixa de texto. Eu vou aqui aumentar um pouquinho o tamanho deste campo e também diminuir um pouquinho o tamanho do fonte aqui da data. Vamos lá. Projeto. Este campo aqui eu vou aumentar ele um pouco, trazer um pouco mais para cá. Bom, então aqui eu fiz alguns ajustes. Também aqui eu vou clicar nesta caixa de texto e diminuir aqui o tamanho da fonte. Vamos clicar aqui nos 3 pontinhos. Vou colocar aqui o tamanho, está 11, 9, por exemplo. Vou deixar em negrito. Ok. E vamos fazer aqui mais um teste para ver se ficou legal. Pesquisar aqui a OS número 9, por exemplo. Perfeito. A data está preenchida. Ok, vamos continuar. Voltar aqui ao código-fonte. E aqui agora eu vou setar esses radio buttons com aqui o campo número 3, que é o tipo. Este campo aqui contém um texto referente aí ao tipo, se é um orçamento ou se é uma ordem de serviço. Então aqui o primeiro passo é eu criar uma nova variável para receber o conteúdo aí do campo tipo. Eu vou comentar aqui na linha de baixo, setando os radio buttons. String, vou criar aqui o nome de variável, por exemplo, rbt tipo é igual rs.getString, aqui o campo número 3, ponto e vírgula.
Ou seja, esta variável aqui, RBT tipo, recebe o conteúdo aqui do campo tipo. Legal. Agora eu uso aqui uma estrutura if-else, if-el, contra espaço. E aqui a gente faz da seguinte forma. If RBT tipo ponto equals, esse cara aqui, é um comparador lógico para strings. O texto OS, ou seja, se o conteúdo do campo for OS, eu seto aqui o RBT OS. Deixa eu só confirmar o nome. RBT OS, ok. Então, RBT OS ponto set selected true, usando aí a mesma técnica que eu usei na aula passada. Como aqui eu vou fazer a consulta para poder imprimir um relatório, então fazer uma alteração ou até excluir a ordem de serviços, é importante a gente definir a variável tipo como OS. Lembrando que essa variável tipo eu criei na aula passada para armazenar um texto em função do radio button selecionado. E aqui, caso contrário, ou senão, como eu tenho só duas opções, ou orçamento ou ordem de serviço, eu uso aqui um if-else. Fica aqui uma dica, caso você tenha no seu projeto um sistema com mais radio buttons, você pode aqui colocar o else if, ir desencadeando aqui else ifs até tratar todos os radio buttons necessários. Então aqui neste caso, como eu só tenho duas opções, ou é OS ou aqui a gente seta o radio button. Só pegar o nome aqui deste cara, RBT orc ponto set selected true. Também aqui nesse caso a gente coloca tipo é igual no caso orçamento. Caso tenha alguma dúvida aqui com relação a esta técnica que eu usei para setar os radio buttons, assista novamente a aula anterior. Legal, mais uma vez fazer um teste. Cadastro OS. Eu vou pegar aqui a OS número 8, por exemplo. Orçamento. Deixa eu ver aqui no banco de dados. Dá um select na tabela. Eu tenho aqui a OS número 10, que é o tipo OS. Vou testar essa daqui. Mais uma pesquisa. OS número 10. Ok. Perfeito. Percebam aqui que ele setou o radio button OS. Bom, o que eu vou fazer agora é setar este combo box aqui e estes campos, equipamento, defeito, serviço, técnico, valor total e ID do cliente. Sempre aqui seguindo no banco de dados, mais uma vez descrever a tabela, esta sequência aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O ID clean. Sempre nesta ordem. Continuando aqui, pegar o nome deste objeto, CBOOS-SIT. Então, CBOOS-SIT. No caso aqui a gente usa o set selected item, esse cara aqui embaixo. E aqui a gente coloca rs.getString 4. Eu venho aqui agora novamente em projeto, equipamento, txtos equipe. Então aqui txtos equipe ponto setText rs.getString, o campo número 5, e assim sucessivamente com todos esses outros campos: defeito, serviço, técnico, valor total e ID clean. Bom,
para ganhar tempo, o raciocínio é o mesmo agora para os demais campos. Eu vou fazer um pequeno corte e volto na sequência. Bom, voltando aqui do corte, eu aqui setei todos os campos. É bem importante fazer isso com calma, revisar campo por campo. Vamos fazer aqui um teste. Cadastro OS. Vou pesquisar a OS aqui, número 9, por exemplo. Ok. Ele me traz aqui os valores correspondentes ao banco de dados. É sempre bom fazer um acompanhamento junto aqui com o banco. Legal. Vamos pegar aqui a OS número 11, por exemplo. Vamos fazer o teste aqui. 11. Perfeito, ele trouxe aqui todos os campos correspondentes aqui ao banco de dados. E o que a gente tem que fazer aqui é evitar aqui problemas. Eu não posso, por exemplo, permitir que este equipamento seja vinculado a outro cliente. Eu também tenho aqui que desabilitar este botão aqui de adicionar. A gente faz aqui a consulta para poder editar, apagar ou imprimir a OS. Então vamos resolver estes probleminhas aqui. Voltar aqui ao código-fonte. Vou comentar aqui, evitando problemas. Vou começar aqui desativando o botão adicionar. Só pegar o nome do botão. BTN OS adicionar. Então aqui BTN OS adicionar. Ponto. Vamos colocar set enabled false. Aqui também este campo txt cli pesquisar. Lembrando que esse campo, conforme o cliente vai pesquisando, ele vai preenchendo aqui esta tabela. E se eu clicar na tabela, ele seta o campo ID. É isto que eu tenho que evitar. Então aqui, usando o mesmo raciocínio, txt cli pesquisar ponto set enabled false. Aqui, com relação a esta tabela de nome TBL clientes, eu não consigo desativar desta forma, mas eu consigo deixar ela invisível. Então, o nome da tabela aqui, TBL clientes ponto set visible. E eu coloco aqui falso. Eu vou salvar. Eu vou novamente executar o projeto e mostrar um último probleminha. Cadastro OS. Aqui eu vou pesquisar a OS número 8, por exemplo. Ok. Ele aqui desativou o botão adicionar. Desativou aqui a pesquisa e a tabela. E aqui me deixa ativado a questão do orçamento, que pode virar uma OS. A questão aqui da situação, né, que eu posso colocar, por exemplo, orçamento reprovado ou entrega ok. Posso alterar aqui também. Posso alterar alguns dados aqui, inclusive valores. Mas não consigo de forma alguma mexer no número da OS, na data e na vinculação do cliente. Isso é essencial para garantir a segurança do sistema. O último probleminha que eu quero mostrar é com relação aqui a esta entrada. Por exemplo, se eu digitar aqui uma OS que não existe, OS número 20, ele me fala que a OS não está cadastrada. Porém, se sem querer eu colocar aqui letras ao invés de números e digitar um OK, ele causa aqui uma exceção. Essa exceção é causada pelo tipo de dados referente aqui ao banco. No caso aqui, o tipo de dados OS, que é um tipo de dados de número inteiro, e ele recebeu um texto. Eu quero aqui aproveitar esta oportunidade para ensinar uma outra técnica da gente fazer tratamento de exceções, usando aí o try-catch. A gente precisa capturar este erro aqui. Aqui dentro da exceção, eu vou falar
para ele também escrever no sistema esta mensagem de erro. Aí eu consigo copiar esta mensagem. Então, vamos colocar aqui Salt, Ctrl espaço, e eu falo para ele imprimir aqui no terminal o erro também. Mais uma vez aqui vou executar, gerar este erro, cadastro OS, pesquisar, letra A, OK. Ele aqui gerou este erro, vou dar aqui um OK. Porém, eu tenho aqui também este erro aqui no terminal. Eu vou copiar aqui esta exceção, Ctrl C, e aqui eu vou colar, aqui no lugar desse exception, vou apagar aqui, colar esta mensagem de erro. Ao invés aqui da gente exibir o erro, eu vou exibir a seguinte mensagem: OS inválida. Legal, eu vou comentar aqui esta linha que eu usei apenas como apoio para capturar a mensagem de erro. E eu preciso aqui finalizar, senão vai dar erro, com o catch, novamente, exception. E aqui eu dou um outro nome de variável, por exemplo, E2. O E não posso usar, que estou usando lá em cima. E ele exibe aqui o JOption pane.show message dialog. Colocar aqui null, vírgula, no caso aqui a mensagem E2. Ponto e vírgula. Alt Shift F para indentação do código. Eu consigo dessa forma desencadear vários catches, sempre terminando aqui com o exception, e tratar aí cada exceção que ocorra de forma mais individual. Isso deixa o sistema mais amigável. Fica aí, então, mais uma dica com relação ao try catch. Vamos aqui salvar. Eu vou novamente aqui testar. Deixa eu fechar aqui o aplicativo. Executar de novo. Vamos ver aonde está o erro aqui. Ok, eu acabei comendo aqui umas chaves. Vamos acrescentar ela de novo. Alt Shift F. Bacana. Então agora salvar. Mais uma vez executar. Cadastro OS. Pesquisar OS número 30. Ok. OS não cadastrada. Pesquisar OS número 8. Ele preenche aqui a tela OS. Vou pesquisar a OS aqui, letra A. Ok. OS inválida. Perfeito. Então, aqui, ao invés dele me mostrar a exceção, ele me devolveu esta mensagem amigável. OS inválida. E aqui continua tratando demais exceções. Por hoje é só. Sucesso a todos!